A paz do Senhor, prezados irmãos, sou o pastor Douglas Batista, presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB e comentarista das lições bíblicas CPAD. Quero enviar uma calorosa saudação ao pastor Raul Cavalcante, muito digno presidente da Assembleia de Deus em Imperatriz, Maranhão, também ao pastor Jonas Santin, coordenador geral da Escola Bíblica Dominical. Envio ainda a minha saudação aos 120 gestores do Ministério da Assembleia de Deus em Imperatriz, aos líderes gerais da Escola Bíblica Dominical e aos cerca de 1.500 professores desta, que é a maior e a melhor escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical. Tenho uma grande honra e privilégio de me dirigir a todos os prezados irmãos e irmãs para falar um pouco da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos atuando, como já disse, na liderança do Conselho de Educação e Cultura da Convenção Geral, que trabalha na educação cristã, na formação teológica e também atuando como comentarista de lições bíblicas da CPAD. A grande preocupação da liderança geral, o pastor José Wellington Costa Júnior, que é o presidente da CGADB, e também o pastor José Wellington Bezerra da Costa, que é o presidente do Conselho Administrativo da CPAD, bem como o doutor Ronaldo Rodrigues de Souza, que é o diretor executivo da CPAD, é de levar às Assembleias de Deus em todo o país a educação cristã com a cosmovisão pentecostal. E, nesse propósito, então, manter a unidade doutrinária das Assembleias de Deus em todas as regiões de nossa nação, e não apenas no Brasil, mas também em todos os países onde a Assembleia de Deus está atuando. E o currículo da Escola Bíblica Dominical, então, trabalha a ortodoxia bíblica, ou seja, a doutrina correta de que nós ensinamos, professamos enquanto assembleanos. Nós temos a declaração de fé das Assembleias de Deus, que foi homologada em 2017 na Convenção Geral de Pastores, que ocorreu em São Paulo. Ela contém 24 capítulos, onde está sistematizada a nossa doutrina pentecostal, em todos os aspectos doutrinários, como doutrina da salvação, doutrina do pecado, doutrina das últimas coisas, e assim sucessivamente. E o currículo, então, da CPAD acompanha de perto a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, nesse propósito, repito, de manter a nossa unidade doutrinária, de modo que o que é ensinado no sul do país também seja ensinado no centro-oeste, no sudeste, no norte e no nordeste. Em modo que, quando um assembleano muda de cidade, muda de estado e vai congregar em outra igreja, ele vai encontrar a mesma doutrina professada e ensinada em qualquer parte de nossa nação. Nesse propósito, então, a CPAD faz uma análise do currículo a cada 7 anos. A periodicidade, portanto, de análise dos currículos, ela ocorre a cada 7 anos. A cada 7 anos, o Conselho Administrativo da CPAD, o Departamento de Educação da CPAD, trabalha exaustivamente com pedagogos, com teólogos, com especialistas em educação cristã, na busca de encontrar temas que sejam de relevada importância para os assembleanos dentro de um contexto atual. Por exemplo, ano passado, nós tivemos a abertura do novo currículo. Iniciou-se esse novo ciclo de 7 anos. Nós estamos agora no 2º ano desse novo ciclo, e ano passado a abertura que foi dada do novo currículo trouxe como tema a supremacia das Escrituras. No primeiro trimestre
de 2022, estudamos sobre essa temática. Por quê? Porque existe uma desconstrução do texto bíblico na teologia liberal, que cada vez mais encontra espaço dentro do nosso arraial. E é necessário, então, que o resgate da autoridade bíblica fosse efetivado. E assim trabalhou-se, eu tive o privilégio de ser o comentarista do primeiro trimestre do ano passado, dando abertura ao novo currículo, então, reiterando que a Bíblia Sagrada é divinamente inspirada, a Bíblia Sagrada é inerrante, a Bíblia Sagrada é infalível, que a palavra de Deus não muda, ela é imutável, os seus valores éticos e morais são permanentes, dentre outras temáticas que foram estudadas, reafirmando, então, a inspiração, a infalibilidade, a inerrância do texto bíblico, não admitindo que a Escritura seja reinterpretada, ou ressignificada, ou atualizada, para atender interesses mesquinhos e espúrios da teologia liberal ou pós-liberal. Veja, então, por esse exemplo, que a CPAD trabalha buscando trazer temas que sejam contemporâneos, que vão fortalecer a fé da Assembleia de Deus e combater heresias e também desconstruções da fé que ocorrem muitas vezes em nossos arraiais por meio de redes sociais, por meio de teólogos de internet, por meio de seminaristas que têm visão e cosmovisão diferente da teologia pentecostal. A partir, então, desse novo currículo, em que a supremacia da Escritura é reafirmada, trabalha-se os temas que precisam ser, de modo bem enfático, esclarecidos, a fim de que a igreja se posicione e mantenha a sua, então, postura e doutrina pentecostal. Para comentar apenas a minha participação, neste ano de 2023, nós acabamos de estudar no terceiro trimestre a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia, que tive o privilégio também de comentar, que está dentro desse novo currículo, ou seja, trazer temas bem atuais. Por exemplo, nós estudamos no trimestre que encerrou questão de transgeneridade, que é um problema hoje frequente na sociedade, por meio da ideologia de gênero, querem impor às nossas crianças a transgeneridade, querem dizer que ninguém nasce menino, que ninguém nasce menina, que todo mundo nasce criança e que depois de uma certa idade cada um vai decidir se quer ser um homem ou se quer ser uma mulher. Também estudamos sobre a desconstrução da masculinidade, a desconstrução da feminilidade, a dessacralização da vida no ventre materno, que é a tentativa em nosso país de legalizar a prática do aborto até a 12ª semana da gestação, o que é pecado contra a vida, contra Deus, é violação do 6º mandamento bíblico, e além de outros temas que estudamos, por exemplo, em relação à visão bíblica do corpo, hoje existe um lema nessa pós-modernidade dizendo meu corpo, minhas regras. Baseado nesse lema, então, as pessoas dizem que o corpo é delas e elas podem fazer o que quiserem com seus corpos. A mulher que está grávida diz que o corpo é dela, ela pode abortar se quiser. O que é drogado diz que o corpo é dele e ele pode se drogar se ele bem assim entender. O que tem ideação suicida diz que o corpo é dele e ele pode tirar a própria vida se ele assim desejar. O outro que quer andar pela homossexualidade ou pela prostituição, diz que o corpo é dele e tem o direito de ser feliz. E aí tratamos todos esses temas que são bem atuais e esses temas baseados, claro, e fundamentados em textos bíblicos, na doutrinação bíblica da palavra de Deus, para que a nossa fé não seja corrompida. Então, é nesse aspecto que a CPAD trabalha na colocação de
temas. Agora, no trimestre anterior, por exemplo, nós tratamos sobre família, e o comentarista foi muito enfático. Por quê? Porque temos problemas também de relacionamento familiar. Nós temos uma desconstrução do modelo bíblico de família, que é o modelo patriarcal, e há um ativismo muito grande para desconstruir o modelo de família bíblico. E agora estamos tratando nesse trimestre sobre a necessária evangelização, a obra missionária, porque é por meio do conversionismo, ou seja, de converter pessoas a Cristo, que nós podemos mudar a realidade da nossa nação. Então, esses são alguns aspectos gerais para que os irmãos possam compreender como a CPAD trabalha na formulação do currículo, do que vai ser estudado no trimestre, com o propósito de trazer à igreja um posicionamento bíblico, teológico, doutrinário, de perspectiva pentecostal, em combate às heresias, às desinformações e também à tentativa de desconstrução da fé bíblica e também do movimento pentecostal. Bem, então, esse é um primeiro passo, um grande passo, que é realizado pela Casa Publicadora, por meio das pessoas que fazem parte desta equipe, como disse, repito, teólogos, pedagogos, especialistas em educação, que trabalham exaustivamente na busca da construção desse currículo que possa atender às necessidades atuais da igreja e manter a unidade doutrinária. E isso, claro, é realizado com muita oração, com muita intercessão, com muita consagração, com muito temor para fazer o melhor ao reino de Deus. Terminado esse processo, então, passa-se para a escolha dos comentaristas e os prazos para que esses trabalhos sejam realizados. Em média, então, um comentarista recebe o tema a ser trabalhado 6 meses antes do trimestre ter início. E esse comentarista tem aproximadamente 3 meses para escrever a lição. E depois, os outros 3 meses fazem parte do processo da Casa Publicadora de fazer a revisão do comentário, fazer a análise doutrinária e teológica deste comentário, e depois segue, então, para a diagramação, segue depois para a impressão, segue depois para a distribuição, de modo que, antes do novo trimestre ter início, cerca de 30 dias antes do novo trimestre ter início, as revistas já estejam disponíveis nas livrarias, nos sites e nos correios, a serem entregues, então, na ponta final, que é a igreja. Veja, então, que o processo é extremamente longo e totalmente voltado para apresentar um material de excelente qualidade. Eu devo dizer aos irmãos, sem nenhuma demagogia, de que a CPAD possui, hoje, o melhor material didático no que diz respeito à escola bíblica dominical. Não é à toa, por exemplo, que a CPAD é conhecida como a editora da escola dominical. Não apenas pelo grande trabalho que realiza em todo o nosso país, mas também pela excelência da qualidade, pela profundidade dos assuntos e também pela sua coerência doutrinária. Os comentaristas, então, eles são selecionados dentro do grupo que a CPAD possui. No caso da classe de adultos, são 8 comentaristas que integram esse grupo, de modo que, sendo 4 trimestres por ano, em média, um comentarista por trimestre, daria, então, 8 comentaristas fazendo o trabalho num período de 2 anos. Então, em tese, a gente comenta um ano,
um ano sim, outro não. E nesse outro ano que não comenta, fica fazendo as pesquisas para o ano seguinte, do que vai ser tratado. Às vezes, existe algum encaixe, algum ajuste, porque os comentaristas são selecionados dentro do tema. Então, há comentaristas que são especialistas em teologia do Novo Testamento, outros são especialistas em teologia do Antigo Testamento, outros são especialistas em educação cristã, e outros têm especialidades diversas. Então, dependendo da especialidade daquele comentarista, o tema é designado para ele trabalhar com a maior profundidade possível. Então, durante 3 meses, aproximadamente, o comentarista se debruça para escrever. Ele tem um período anterior de pesquisa, como disse, né? No ano que ele não está comentando, ele está pesquisando, está estudando, e no ano que ele vai comentar, quando ele recebe o tema final e os títulos de cada lição, ele trabalha durante 90 dias escrevendo as lições para que elas possam ser ministradas na igreja. E há uma preocupação enorme por parte de quem faz o comentário de cumprir alguns requisitos essenciais. E eu quero aqui destacar 3 deles. Por exemplo, o primeiro grande quesito é manter a unidade doutrinária. O comentarista de lições bíblicas não pode contrariar, em hipótese alguma, a nossa declaração de fé. Não pode o comentarista adentrar em pontos que não são passivos na nossa instituição denominacional. Portanto, o comentário que é apresentado aos irmãos no final da linha, ele passa pelo crivo do consultor teológico da CPAD, passa pelo crivo do Conselho de Doutrina da CGADB, para só depois ser aprovado, de modo que não ocorra nenhum tipo de discrepância, que não traga nenhum tipo de constrangimento e nem tampouco traga à igreja algum tipo de controvérsia. Portanto, é importantíssima que a lição da Escola Bíblica Dominical seja ministrada na sua íntegra, porque ali há um processo enorme de homens que foram por Deus vocacionados, e também de mulheres, para escreverem as lições e passarem pelo crivo teológico e doutrinário da nossa igreja, mantendo a unidade doutrinária. Então, essa é a primeira grande preocupação do comentarista. A segunda grande preocupação é o cuidado com o vocabulário, porque nós temos uma igreja pujante no Brasil e uma igreja eclética. Nós temos, na escola dominical, homens e mulheres que têm grau de instrução superior, outros estão apenas com grau de instrução elementar, tem apenas o curso fundamental, e então é preciso que o comentarista nivele o seu vocabulário para não ter um vocabulário tão rebuscado, de modo que alguns não possam entender, e não ter também um vocabulário de nível tão inferior que torne as lições sem a qualidade necessária. E esta é uma responsabilidade do comentarista e um desafio muito grande. Há termos que são técnicos, há termos que são teológicos, então não é possível que o comentarista vá mudar o uso de termos por conta da sua tecnicidade, mas procura-se, então, explicar o sentido daquele termo, a fim de que todos os alunos no Brasil, do menor ao maior, possam entender perfeitamente o que está escrito na lição. E a terceira grande preocupação diz respeito ao número de caracteres, ou seja, a lição é escrita para que o professor, lá na ponta da linha, possa ministrá-la em cerca de 45 minutos, no máximo 1 hora. O comentarista trabalha dentro desse número de caracteres que foram designados, né, pela casa publicadora após
exaustivos estudos de décadas que demonstram que um professor capaz, um professor habilitado ao ensino, um professor devidamente vocacionado por Deus para ensinar a igreja, consegue, dentro daquele número de caracteres, ministrar a lição de 45 a 60 minutos, desde a introdução até a conclusão. Então, tudo é realizado de modo a tornar a escola dominical eficiente. Há uma preocupação com a unidade doutrinária, há uma preocupação com o vocabulário, a fim de que todos possam compreender, e há uma preocupação com o tempo destinado para a ministração daquela lição. Portanto, é imprescindível que o professor de escola bíblica dominical, que pertence às Assembleias de Deus no Brasil, siga os critérios e os currículos que estão apresentados na revista publicada pela CPAD. Lá, o professor vai encontrar a doutrina pentecostal daquele tema que está sendo discutido para o trimestre e, baseado no texto que está ali, que passou por várias revisões, repito, passa pelo consultor teológico da CPAD, passa pelo Conselho de Doutrina da CGDB, passa pela revisão gramatical, passa pela diagramação, há vários processos até a revista chegar na mão do professor e na mão do aluno para que a unidade doutrinária seja mantida. E também o vocabulário que ali está, ele é revisado a fim de que não haja nenhum tipo de dificuldade no aprendizado, e o tempo é de 45 minutos a 60 minutos. De forma, então, que um professor habilitado, vocacionado, que tenha temor a Deus e que se preocupe em manter a unidade doutrinária da igreja pela qual ele foi vocacionado por Deus, da igreja onde ele serve a Jesus, então ele vai usar a lição tal como ela está. Ele vai apresentar o comentário, conforme está escrito na lição, para os seus alunos, vai explicar o que está ali comentado, vai enfatizar os pontos de relevância, vai trazer para a sala de aula a posição oficial da Assembleia de Deus em relação àquele tema e vai ministrar toda a lição da introdução, do desenvolvimento todo. A característica das lições bíblicas é a seguinte: ela tem uma introdução, ela tem 3 pontos, ou 3 subpontos, e depois tem uma conclusão. E é necessário, então, que o professor faça isso dentro do tempo determinado, que é no máximo de 1 hora. Às vezes, nós nos entristecemos quando participamos de alguns trabalhos de escola dominical e descobrimos que professores não conseguem cumprir a meta. Dentro de 60 minutos, ele não saiu da introdução. O outro ficou no ponto de número 1. O outro foi só até o ponto número 2. O outro não conseguiu fazer conclusão. Então, é preciso rever a didática, é preciso rever a metodologia de quem está a ensinar, porque a lição foi, repito, preparada pedagogicamente, metodicamente, dentro do número de caracteres, para que aquele assunto seja ministrado em até 1 hora. E isso é possível de ser realizado porque a grande maioria dos professores de escola dominical no Brasil conseguem dar cabo dessa incumbência e ministrar a lição nesse tempo, trazendo grande aprendizado para os seus alunos. Então, amados irmãos, de modo bem geral, esta é a realidade que nós, comentaristas, enfrentamos para que a revista chegue na sua mão com todos esses aspectos que aqui destaquei e quero enfatizar, quero ratificar. Existe um currículo que é, então, aqui recapitulando para ir à conclusão.
A cada 7 anos, um currículo é elaborado. E esse currículo é elaborado mediante exaustiva pesquisa, oração e jejum, para que a Igreja Assembleia de Deus receba, nos próximos 7 anos, então, um currículo que vá atender às necessidades atuais, com o propósito de manter a unidade doutrinária, defender a fé pentecostal, enfatizar a nossa teologia e evitar desconstrução do pentecostalismo. Depois desse trabalho que é feito, então, por pedagogos, por teólogos, por especialistas em educação cristã, divide-se os temas dentro do número de comentaristas no quesito da especialidade de cada um, para que aquele comentário seja realizado com a maior profundidade possível. E estes temas são distribuídos cerca de 6 meses antes da revista chegar lá na ponta da linha. O comentarista tem, então, 3 meses para escrever, tanto a revista quanto o livro de apoio. O livro de apoio é importantíssimo também destacar que ele faz parte desse processo. O livro de apoio, ele existe para a classe de adultos e para a classe de jovens. O livro de apoio, ele contém cerca de 60% a mais de conteúdo do que está na revista. Ou seja, por isso ele é livro de apoio, ou livro auxiliar. Ele contém 60% de informações, além daquilo que está na revista, para auxiliar o professor, para ajudar o professor a compreender a lição e, assim, levar aos alunos uma explicação com profundidade. Então, passado esse processo de escrita do comentarista, que observa vários critérios, entre eles, manter a unidade doutrinária sem contrariar a declaração de fé, ter um cuidado com o vocabulário, a fim de que todos possam compreender, e ainda escrever a lição dentro de um número máximo de caracteres em que ela possa ser ministrada na sala de aula de 45 minutos a 60 minutos. Depois desse processo, então, a revista retorna para a CPAD, para a gerência de publicações, que hoje é o pastor Alexandre Coelho, e lá, então, a equipe do Departamento de Educação Cristã e Gerência de Publicações vai fazer a revisão necessária, a diagramação, ortografia e tudo mais, segue para análise do consultor teológico, do Conselho de Doutrina, e depois de tudo aprovado, tudo redondinho, então ela vai para a impressão, e depois da impressão vai para a distribuição, vai para as lojas, vai para os correios, vai para os sites de venda, para chegar aí na sua mão e ministrar, então, a palavra de Deus. Este é um grande processo que não pode ser desprezado, um grande processo que não pode ser desconsiderado, é um grande processo que fez e faz da CPAD, hoje, reconhecidamente, no Brasil e no mundo, como a editora da Escola Dominical, que apresenta um material de excelente qualidade, tanto teológica quanto doutrinária, e também de apresentação, de diagramação e de tudo mais. Para os irmãos terem uma ideia, hoje, as Assembleias de Deus, por meio da sua casa publicadora CPAD, reproduz revistas da Escola Dominical, tanto na língua espanhola, atendendo aqui a América Latina, e também na língua inglesa. A mesma revista, a mesma lição que os irmãos estudam aqui em língua portuguesa está sendo estudada no resto do mundo em espanhol e também em inglês. Portanto, a minha fala aqui para os irmãos é de esclarecer como funciona esse processo e concitá-los a valorizar a nossa revista da Escola Bíblica Dominical como professor, como superintendente, como líder, como obreiro, e assim capacitar os nossos alunos, os nossos irmãos em Cristo, a viverem a vida cristã e a fé pentecostal em sua plenitude. Muito obrigado,
pela atenção, muito obrigado pela oportunidade de conversar com cada um de nossos queridos irmãos. Um abraço e a paz do Senhor Jesus.